A forma como você está conduzindo seus treinos longos certamente estão comprometendo seus resultados em maratona e meia maratona. Eu vou falar sobre isso hoje porque, com frequência, e agora recentemente preparando mais alguns alunos para correr essas distâncias de 21 e 42 quilômetros, eu percebi que muitos deles vinham com crenças, com ideias, às vezes de outros treinadores ou às vezes de informações que eles construíram através de informações que pegaram aqui na internet ou enfim, levantaram aí na sua cabeça e que comprometem seriamente o seu resultado na prova. O que impede muitas vezes de você ter o seu recorde pessoal ou fazer a sua melhor prova, certamente está aqui dentro desse vídeo. Ou ele é um dos pilares que normalmente ele cai por terra, eles arruinam o seu resultado na prova. Se você não me conhece, meu nome é Filipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, atuo com centenas de corredores aí nesse mundo da corrida, tenho a Pro Elite Assessoria, que é uma assessoria de corrida com foco em corrida de rua. Se você quer saber um pouco mais sobre ela, aqui embaixo na descrição você tem um link que pode contratar eu como seu treinador ou algum dos treinadores da Pro Elite também para te auxiliar. Hoje, então, eu vou estar... deixa eu me enquadrar um pouco mais aqui, aí acho que vai ficar melhor. Hoje, então, eu quero falar sobre os treinos longos. E por que eu separei esse tema, né? Como eu falei anteriormente, foi algo que surgiu, foi algo que eu vi demanda. E como todo vídeo aqui no meu canal, é alguma situação do meu dia, alguma situação de um aluno, uma pergunta no Instagram, em algum lugar eu vou trazer para debater e construir a aula, construir a linha de raciocínio. E surgiu a ideia desse canal, até antes de dar continuidade, que eu fiz uma época que era uma lives que eu fazia lá no Instagram toda semana sobre muito além do um stories, né? Que onde as perguntas que as pessoas faziam na caixinha transformavam em live. Eu falei, cara, eu tenho que deixar uma forma onde isso aqui fique documentado. Então as perguntas aqui não se perdem, né? Você vai perguntar, deixar uma pergunta aqui, quem sabe nos comentários, você vai mandar lá no meu Instagram e eu vou trazer para cá. Isso aqui vai ficar quando você quiser consultar, você pode consultar nesse canal aqui que é o YouTube. Então, voltando ao assunto, quando a gente tem um treino longo, a gente entende que quanto mais longo é a prova, ou seja, 21 ou 42 quilômetros, eu preciso de treinos onde eles me dão um volume de treino para que eu consiga completar aquela minha meta, certo? Ok. Agora, a pergunta que normalmente não quer calar, né? Quão longo deve ser esses treinos? Qual o volume deve ser desses longos? E primeiro insight aqui que eu trago para você, e aí já pega papel e caneta, se não tem pausa esse vídeo, pega papel e caneta, porque eu tenho certeza que isso aqui vai fazer com que você pense um pouco diferente se você é treinador na hora de montar os treinos dos seus alunos e vai pensar diferente também se você é um corredor quando você recebe a sua planilha. Quando a gente pensa em volume de treino, tem duas formas de eu controlar essa variável: quilometragem e tempo. Então, em distância e tempo. Pode ser quilometragem, pode ser milha, pode ser em metros, né, se a pessoa preferir. E dentro do tempo, pode ser em minutos, em horas, enfim. Quando eu tenho entendimento dessas duas variáveis de volume, eu consigo deixar muito claro para você de que se eu te pedir para você correr a 10 quilômetros e aí você corre a pace 6, e aí eu vou correr os mesmos 10 quilômetros, mas eu vou correr a pace 4, eu vou levar 40 minutos, você vai levar 1 hora. Na variável distância, a gente fez o mesmo volume, mas na variável tempo, que também é uma variável dentro do volume, você tem mais do que eu. Então você consegue entender que o tempo de exposição que você ficou para realizar os 10 km é maior. Isso vai gerar mais demanda articular, demanda metabólica, estresse metabólico. E tudo isso eu tenho que levar em consideração ao longo de um ciclo. Porque um ciclo de preparação, ele não acontece em uma semana. Uma semana não resume o que é uma preparação.
preparação para uma meia maratona ou maratona, a gente está falando em semanas. 16, 20, 24 semanas de preparação. Então, você fez 20 minutos a mais numa semana do que eu, aí na segunda semana mais 20, mais 20, mais 20, 40, 50 minutos a mais. Entende que, ao longo de 16, 20 semanas, o quanto de tempo a mais você vai ter acumulado em volume. E aí, eu tenho que levar em consideração, porque o quanto às vezes uma pessoa não consegue performar ou ter o melhor resultado na prova, não é porque ela treinou pouco, mas é porque ela está chegando cansada. E aí eu com muita frequência vejo planilhas genéricas e aí a pessoa me manda para eu analisar, ou às vezes, em algum caso de consultoria, né, se alguém quiser fazer uma consultoria comigo, eu venho e faço uma análise do treino dela, a gente tem 1 hora ali de consultoria, eu faço uma análise, faço algumas considerações e a gente faz um planejamento para que ela corra. Ela não é minha aluna, não é assessorada por mim, mas eu faço a consultoria. E aí, quando eu pego esse cenário, muitas vezes eu vejo coisas que eu digo assim, cara, eu já vi isso aqui antes. Aí eu vou bater o nome da pessoa lá que organizou, a mesma pessoa, tipo, copiou, colou para outras pessoas. Então, quando chega até mim, eu vejo, poxa, isso aqui eu já vi antes, já era de outra pessoa. Então, é uma coisa genérica. E aí não tem em consideração a individualidade daquela pessoa no quesito, a velocidade com que ela corre, a rotina dela, porque aí, às vezes a gente pega uma pessoa que ela tem uma carga horária de trabalho de 8 horas. Aí outra pessoa é plantonista. Trabalha 24, folga 36, mas a estrutura de treino é a mesma. Não fecha. Essas pessoas elas têm tempo de descanso diferente. Então eu não tenho como querer que elas treinem igual. Mas voltando aqui na variável de volume, quando eu penso que o tempo que cada pessoa vai levar para completar uma determinada distância é um fator primordial para eu entender o quanto de sobrecarga ela está sofrendo e quanto tempo ela está exposta àquela sobrecarga. E aí vai ser um fator muitas vezes de decisão se eu devo fazer treinos mais longos ou não tão longos para algumas pessoas. Na última preparação que eu fiz agora para alguns alunos para a Maratona de Porto Alegre, eu tinha 12 alunos correndo a Maratona de Porto Alegre. Dos 12 alunos, apenas 2 tinham um ciclo de preparação muito parecido. Um correu sub 3 horas e o outro correu 3 horas e 10. Ou seja, foram 2 pessoas que tinham níveis de condição, não digo iguais, mas eles tinham tolerâncias de volume, de carga, de treinamento, de tempo de exposição muito semelhante. Pelo que eles já tinham treinado, pela experiência, pelo tempo de experiência. O restante dos alunos, praticamente cada um tinha uma estrutura de treino. E às vezes essa estrutura ela é sutil. Quem sabe a pessoa até não perceba, muitas pessoas não percebam, mas às vezes, vamos lá, no meio da semana, um tem um intervalado de 1.000 metros, tem 6 de 1.000, o outro tem 4 de 1.000. Aí o que tem, ou às vezes ele tem, vamos lá, 6 de 1.000 por intervalo de 300 metros. O outro tem 4 de 1.000 por intervalo de 400 metros de trote. Eu mexo tanto no volume do treino quanto na densidade, que é o intervalo de recuperação. Então, são intervalos sutis, são variáveis sutis, mas que influenciam lá na carga. E ao longo desse ciclo, isso vai ter uma resposta positiva ou negativa, né? Se a gente errar, ela vai ser uma resposta negativa, se a gente acertar, vai ser positiva, na questão da evolução do desempenho dessa pessoa. Então, tudo isso aqui vai fazendo com que você entenda que a variável volume em si, ela é muito importante. Eu tenho que
fazer com que esse meu aluno ele chegue numa condição de correr a meia maratona ou a maratona dele na melhor forma possível e não tão cansado, não tão desgastado. Se ele chegar desgastado para a prova, ele vai acabar que não vai conseguir correr bem, vai se sentir cansado, vai quebrar na prova. Tem outros fatores? Tem, mas o treino ele é muito importante. E aí eu vou entrar agora no segundo aspecto que eu queria trazer para esse vídeo, que é errar na intensidade do longo. O errar na intensidade do longo é muitas vezes a pessoa querer fazer sempre o ritmo que ela vai correr na prova em todos os treinos longos. É muito comum aquela situação de que se eu estou treinando forte, eu vou conseguir correr forte. Parece óbvio, né? Mas não é. Muitos treinos longos, eles devem ser mais lentos do que você vai correr lá na sua prova de meia maratona ou maratona. Vou dar um seguinte exemplo, tá? Eu corri uma meia maratona agora, recente, para 1h17, tá? 3h40 por quilômetro, 3h39 por quilômetro, foi boa parte da prova. Os meus treinos longos, a grande maioria ou era contínuo, leve, moderado, leve, tá? E aí eu estou falando meu moderado 4 por quilômetro, 4,5 por quilômetro, o leve acima de 4,30, 4,40. Agora, para maratona, eu corri ela 2h51. 4 por quilômetro foi minha maratona. Boa parte dos meus longos, eu corri para casa dos 4,20, 4,25, 4,30, meus treinos longos. Quando que a intensidade da prova ela entrava? Em blocos ou em trechos ritmados. Por quê? Pensa o seguinte, ao longo de 16, 20 semanas se preparando para a sua maratona. Aí lá vai ter um longo de... Vou colocar por quilometragem para ficar mais fácil de você enxergar. Aí tem 18, aí depois tem 20, 24, aí reduz para 20, sobe novamente para 25, 26, 28, reduz. Enfim, normalmente eu trabalho com 3, 4 semanas de progressão para uma de redução, tá? E aí vai depender muito do nível do aluno, experiência do aluno. Alguns chegam às vezes até 5 de progressão para uma de redução ou 2. Tudo depende do cenário. O que eu quero que você entenda? Quando está chegando mais na fase específica para o polimento, aquela fase final, 3, 4, 5 semanas antes da prova, normalmente são os momentos onde a gente tem mais volume, tá? Vamos lá, comum a pessoa fazer 32, 35 quilômetros, dependendo do corredor. E aí, quer correr no ritmo da prova. Vamos lá, fez 35 para ritmo de 5 por quilômetro, que a pessoa quer correr para 3h30 a maratona dela. Ou vamos pegar esse cenário meu aqui. Eu queria correr na casa ali de 4, 3,55 por quilômetro a minha maratona, se eu fizesse meus 35 para esse ritmo. Faltou apenas 7, faltaria para a maratona, né? Então, eu chegaria muito exausto, muito cansado para correr. O que acontece? Devem existir treinos onde a gente treine o ritmo da prova. Deve existir. Mas não são nesses treinos faltando 3 semanas para a prova, 4 semanas para a prova. Porque o desgaste que é gerado no organismo não dá tempo da grande maioria das pessoas de recuperar para a maratona. Porque o desgaste foi você desgastou seu corpo 80% da distância da prova. Foi quase uma maratona. Aí, às vezes, essas 4 semanas, 3 semanas, 2, quem sabe, não vai ser suficiente para chegar no dia da maratona em condições de correr ela para aquele ritmo-alvo. E aí eu te digo, tá? Já cometi erros semelhantes a isso. Onde, o ano passado, eu fiz um treino longo, faltando 4 semanas antes da prova, um treino de extrema qualidade, e na empolgação de, tô me sentindo bem. O treino era em blocos, tô me sentindo bem,
Forcei nos últimos blocos um pouco mais do que estava esperado. O ritmo médio de prova deu próximo de treino, deu próximo do ritmo de prova. Chegou no dia, claro, tive fatores externos. Foi aquele ano em Porto Alegre, setembro, que estava extremamente úmido, extremamente calor. Quebrei. Não vou dizer que foi somente o treinamento que eu errei 4 semanas antes da prova, mas foi um dos fatores que me fez chegar um pouco mais cansado, mais debilitado para aquela condição que estava bem extrema. Corri 3 horas e 2 aquele ano. Então, tudo isso parte de nós conseguirmos fazer uma autoanálise. E essa autoanálise vem com a maturidade na corrida. Quando eu vou fazer uma consultoria para a pessoa, às vezes ela diz assim, eu vejo que algumas pessoas ficam mais irredutíveis, de não querer enxergar que às vezes o erro quem está cometendo é ela. Não está descansando direito, não faz fortalecimento, erra a intensidade do longo, erra a intensidade do intervalado, faz treino demais, treinos que não estão na planilha. Enfim, tem N situações que vão aparecendo. Só que ela não admite que é ela que está tomando a decisão de fazer isso errado. Eu, como treinador e como uma pessoa que eu não digo que sou mais sábio, mas gosto de fazer uma autoanálise sobre o que eu faço de certo e errado, e quando cometo algum erro, algum equívoco, analiso, identifico e corrijo para a próxima. Foi o que eu fiz. Este ano, corri melhor, corri bem, me senti bem, fiz alguns testes ali, onde, enfim, já não vou fazer para os próximos anos, identifiquei que não deu certo, mas isso é um tema para outro vídeo. Então, ter esse entendimento e fazer essa autoanálise é fundamental. Eu não sei se esse vídeo aqui está te esclarecendo alguns pontos, e se esclareceu, não deixa de se inscrever no canal. Estou muito feliz, tá? Hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu bati 1000 inscritos aqui no canal. Cara, feliz pra caramba, é um marco bem importante para mim. E se você tá até aqui, se inscreveu agora, ou tá se inscrevendo, não sei quantos inscritos tá ali, contribui com isso. Me motivou ao longo desse ano a estar gravando, me dedicando aqui a esse tempo que eu dedico a estudar sobre um tema, fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão sobre o tema e trazer o conteúdo com aprofundamento e muitas vezes com insights que eu não teria, quem sabe, gravando um stories, gravando um vídeo curto lá. Não, aqui eu aprofundo, aqui eu tento, muitas vezes até falar um pouco mais, quem sabe que deveria, falar um pouco da minha vida, falar um pouco sobre alguns sentimentos, mas a ideia é essa. A ideia é trazer a verdade, trazer o que eu penso sobre treinamento e sobre individualidade nesse treinamento. Então, quando eu paro e apresento para você que eu tenho o fator volume aqui que é importante do treino longo, e esse volume não só analisar ele pela prisma da distância, mas também pelo tempo de exposição, ou seja, o fator tempo, que você percebeu, um treino longo meu de 35 e o seu de 35 vão ser tempos diferentes. Eu vou ficar 2 horas e meia correndo, você vai ficar 3 horas e meia, quem sabe, correndo. É 1 hora a mais de exposição. Então, analise, faz essa análise e perceba que não só a distância é importante, mas o tempo de exposição também é fundamental. E o segundo detalhe, a intensidade desse longo. Eu tenho que expor meu corpo, sim, a intensidades, a ritmos que eu quero correr a prova, sim, mas evite ou não cometa o erro de fazer esses treinos longos e intensos 3, 4 semanas antes da prova. E muitas vezes faça esse trabalho em blocos. Vai permitir com que você trabalhe o seu condicionamento físico, trabalhe o seu ritmo-alvo de prova, mas não estresse seu corpo ao ponto de ele, quem sabe, ter até mesmo um excesso de treinamento, uma sobrecarga, podendo, já vi casos onde como eu fiz a consultoria, a pessoa chegando em um estágio de, podemos dizer, overtraining, e ela tendo que suspender a prova para tratar da sua saúde física, mental e emocional.
Então, tudo isso são fatores que a gente deve sim prestar atenção. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever no canal. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a ProElite, no link da descrição. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa nos comentários. Gosto sempre de ler, gosto sempre de receber. Não consigo responder tudo porque hoje em dia respondo muito mais os feedbacks dos meus alunos, analiso mais feedbacks, demando muito tempo de WhatsApp conversando com eles. Então, às vezes o comentário aqui no YouTube eu vou olhar, vou curtir, mas não dá tempo às vezes de responder tudo. Joia? Mas sempre fico muito agradecido e espero que você também goste desse conteúdo aqui. Até mais, a gente se vê e valeu!